povos e povas desse Brasil, Sensei Tomoto na área, tudo beleza com vocês? Hoje trazendo um tópico muito maneiro aqui. 9 curiosidades, 9 coisas diferentes que existem lá fora, por exemplo, nos Estados Unidos e que não existe no Brasil, quando a gente fala de estudar fora e etc. E é importante até que vocês saibam para que vocês não se surpreendam. Algumas são bem de boas, outras muito diferentonas. Mas bora lá que a sétima é uma das minhas preferidas, uma das mais interessantes, mas bora lá! Para quem ainda não me conhece, sou o Sensei Tomoto, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Faço esse trabalho aqui para ajudar você que tem o sonho de ir para fora, estudar de graça, conquistar a bolsa de estudos, fazer intercâmbios gratuitos, passar em vagas remuneradas e muito mais. Para mim tem um conceito incrível. Tudo que você não está conseguindo conquistar no Brasil, hoje a gente já consegue conquistar fora de uma maneira muito mais simples, barata, às vezes até mesmo gratuita, com muito mais velocidade, e a gente tem que aproveitar essa globalização e essas oportunidades que infelizmente ninguém comenta na internet, mas a gente que já viveu muito tempo fora e já ajudou dezenas de milhares de brasileiros a irem para fora, tem de experiência e gosta de trazer para você que está começando neste mundo. Então já se inscreve aí no canal, deixa o like, ativa o sininho, isso ajuda muito o meu trabalho aqui no YouTube, de verdade, beleza? 9 curiosidades, algumas muito doidas e outras nem tanto, sobre estudar nos Estados Unidos. Primeira delas, no Brasil a gente está acostumado com um modelo que nós somos estudantes passivos, no sentido de que a gente não tem o protagonismo para decidir muita coisa da nossa graduação e até mesmo do nosso ensino médio. Você tem aquelas matérias pré-definidas, você tem aquela grade que você nem sabe o que você vai aprender no dia seguinte, no mês seguinte, etc. E você vai seguindo um fluxo pré-determinado. Na faculdade, por exemplo, a maioria das pessoas nem sabe que dá para mudar as matérias, a ordem e etc. E aquelas que sabem, geralmente é porque pegaram um DP, porque foram reprovadas numa matéria, daí teve que jogar uma para frente, trouxe outra para cá e tal, para tentar não atrasar ali a formatura e tal. Um negócio meio embolado, assim, meio que pré-determinado, ruim pra caralho, e que na prática a galera meio que coloca goela abaixo as matérias que tem que fazer e aceita e foda-se, sacou? Infelizmente, em 99,3% das instituições de ensino superior do Brasil, essa metodologia. Lá fora é diferente, porque desde o seu ensino médio você já tem o protagonismo de escolher quais matérias você quer focar. Então, se um aluno no primeiro ano do ensino médio já percebe ou acha que a carreira de, por exemplo, empreendedorismo, quer empreender, criar empresas, é o que ele quer para o futuro, ele desde o primeiro ano já consegue pegar mais matérias de exatas, já consegue pegar extracurriculares ou matérias complementares de finanças, de empreendedorismo, de programação, de diversas outras coisas, e tudo isso faz parte do ensino médio, tá? Não é matéria extra, faz parte do core daquela carreira que ele está pretendendo seguir. Em alguns outros países, como a Alemanha, isso é ainda mais latente, porque vem um ensino técnico por trás, te oferecendo todo o subsídio para você ser, de fato, um profissional com 18 anos, logo depois que você finaliza o ensino médio. São estratégias muito interessantes que trazem para o indivíduo a escolha do que ele deseja para a vida deles. E isso continua na faculdade, tanto que a tua grade, desde o seu primeiro semestre na faculdade, você pode escolher do jeito que você quiser. Óbvio que você tem que ter a maior parte das matérias correlacionadas à área que você está querendo conquistar, o que eles chamam de major, que é a sua graduação principal. Só que você também pode ter uma caralhada de outras matérias que não fazem nada a ver com aquilo, mas que de repente você está querendo aprender, se desenvolver, descobrir que você sempre teve curiosidade ou simplesmente achou interessante. Teve um aluno meu, por exemplo, que se formou em engenharia da computação e no primeiro semestre ele estava pegando aula de astronomia e de espanhol, que não tem nada a ver com engenharia e computação. Tinha aluna minha que estava fazendo medicina fora, que além das matérias, obviamente, de biológicas, ela pegou uma matéria de história grega, porque ela queria entender um pouquinho lá da época, ela curtiu o negócio e tá tudo bem. E aqui que entra a segunda diferença. Como esse modelo é extremamente diferente, te dá autonomia de ser quem você quiser, estudar o que você quiser e etc, você pode, inclusive,
até mesmo mudar de curso até o início do seu terceiro ano. Até o final do seu segundo ano, você pode simplesmente fazer o que você quiser, se descobrir. E faz todo sentido, porque não é todo jovem de 17 anos que já descobriu qual faculdade que quer fazer, qual carreira que quer seguir durante a vida. Muita gente nem sequer parou para pensar nisso de uma maneira adequada, nem teve suporte dos pais, mentores, não conheceram o Sensei Tomoto na época para ajudar nessa escolha de carreira e foram ali na modinha ou num efeito psicológico chamado de escolha de carreira por frestas, em que você conhece só 1% da profissão e já escolhe aquela porque acha que ela é a perfeita para você, e quando você vê os outros 99%, você pensa, caraca, o que eu fiz com a minha vida? Não tinha nada a ver com o que eu estava pensando lá atrás. Só que quando você descobre só isso lá na frente, no modelo brasileiro aí tem que fazer outra faculdade, ou você termina uma para agradar pai e depois vai fazer outra de mestrado, vira um sanduíche, vira uma zona. Lá fora não, pô. Até o final do segundo ano, início do terceiro ano, você pode simplesmente vivenciar, curtir a faculdade, pegar o que tu quiser e depois até mesmo mudar de engenharia para medicina, de direito para filosofia, de história para música, seja lá o que for. Tanto que, terceira curiosidade, quando você vai fazer uma aplicação internacional nos Estados Unidos, você nem precisa escolher uma graduação. Você pode, óbvio, que se você quiser, já eu sei que eu quero fazer meu major, né? Minha graduação nesta área. Mas se você não sabe, você pode colocar como undecided, como indeciso, como não escolhi ainda. E isso não afeta em nada na tua aplicação. Sério, Sensei? A galera não tem um preconceito? Não, porque tá tudo bem, é normal, faz parte do sistema da galera, então tá mega suave. Pode aplicar como indeciso e lá você descobre. Inclusive, só para fechar esses últimos 3 pontos, além do major, também tem o minor. Minor é quando você faz meio que uma subespecialização. Fiz engenharia, subespecializada em computação, por exemplo. Fiz direito, mas com uma subespecialização em espanhol. Fiz pedagogia com uma subespecialização em música. E essas minors você pode ter quantas vocês quiserem, tá? Pode ter um major, tem gente que faz double major, 2 majors, 2 faculdades ao mesmo tempo. Muito semelhante a gente faz faculdade no Brasil de manhã e outra noite, ou uma integral e uma noite. Não recomendo por motivos óbvios, porque a teoria e certificados não vão te dar sucesso. Você precisa ter a parte prática, não só a teórica, então você precisa viver, então não recomendo, mas é uma opção. E essas minors são certificações que você recebe, não são graduações, mas são meio que subtítulos que você recebe e são mega interessantes. Inclusive teve uma personalidade brasileira que fez a faculdade fora, tinha um monte de minor, o jornal escreveu errado, falando que era graduação, pô, aí queimou a menina, rolou uma puta história, mas tinha uma base que fazia sentido. Ela tinha 2 majors e uma caralhada de minors, então ela tinha todos os certificados e todos os diplomas, só que como essa terminologia não existia no Brasil, gerou-se toda uma comunicação falha, etc, simplesmente por essa questão de mudanças de sistema e coisas que não tem tradução, são simplesmente diferentes. Quarto fato muito doido sobre as universidades fora. Vocês já devem ter visto aqueles filmes em que os alunos dormem, vivem dentro dos dormitórios das universidades. Isso é extremamente comum. No Brasil a gente tem no máximo repúblicas, né? Mas não tem aquela casa da universidade lá. Isso é muito forte, essa vida dentro do campus. Só que isso vocês já sabiam. A curiosidade que eu quero trazer é ainda maior do que elas, porque tem as fraternidades e as sororidades. Fraternidades para homens, sororidades para mulheres, que são aqueles dormitórios feitos com pilares gregorianos, um negócio grande assim, com aquelas letras teta, pi, não sei o que lá. Vocês já devem ter visto também em algum ou outro filme aí. E aí são meio que comunidades secretas, tem meio que uma seita ali, ritual de entrada, coisas que você precisa fazer. Nada também demais assim, mas é uma brincadeira que tem, que é muito interessante. E aí, se você for analisar mais a fundo, você percebe que a maioria dos presidentes dos Estados Unidos fizeram parte de um tipo de fraternidade específico. O que será que eles viram lá que a maioria dos presidentes passa por essa fraternidade? Ou filhos de presidentes, a outra para filhos de bilionários. Então tem algumas coisas meio secretas, escondidas. Eu acho mega interessante, tem diversos alunos e alunas minhas que fazem parte. E essas fraternidades, dependendo do seu nível de participação, eles dão até bolsas para os alunos de 10, 20, 30%, que ajudam naquela técnica que a gente já comentou aqui, que é a técnica do Megazord, para você complementar bolsas.
Bem interessante. Quinta curiosidade envolvendo essa vida dentro do campus. É incrível como a galera vive intensamente a faculdade, o mestrado, o doutorado, essa vida internacional. Porque os caras dormem dentro do campus, eles comem lá. E, cara, Harvard, por exemplo, meu, tem cada restaurante delicioso, mano do céu. Tinha um que é ali do lado do departamento de Direito, que é onde eu almoçava todos os dias quando eu tava lá. Tinha foto do Obama, era onde o Obama almoçava quando ele tava estudando lá também. A comida é muito semelhante à comida brasileira. Tinha umas carnes ali feitas estilo churrasco brasileiro, tinha arroz, tinha feijão. Nossa, eu adorava aquele lugar. Aí tinha um outro que era 10 minutos andando, que ali já era mais comida chinesa, indiana. Cada restaurante tem meio que tua pegada, e quando você conquista a bolsa Full Ride, você pode ir em qualquer restaurante, comer o que você quiser, café da manhã, almoço, janta. Você pode dormir nos dormitórios e tal. Cara, isso é muito maneiro. E não é só isso, porque tu ganha aquele cartão de aluno. Então você pode ir pra academia, você pode ver os jogos da sua universidade. Os jogos universitários não são um negócio grande aqui no Brasil. Eu falei que ia falar 9 e já tô falando mais. Sexta curiosidade, os jogos universitários são um puta evento. Inclusive, se você for estudar fora, precisa assistir jogo de Harvard versus Yale no futebol americano. Mano, é tipo Palmeiras e Corinthians. Aliás, eu não manjo futebol no Brasil, então não sei o que tá bombando. São Paulo e Corinthians, sei lá, dois times mega grandes assim competindo. Não, acho que é maior do que isso. É tipo Real Madrid e Barcelona, sacou? É muito doido, velho. Tem que ir assistir. Todo mundo vai fantasiado, pinta caro, os alunos ganham ingresso de graça, já tá incluso na sua bolsa. É foda. É foda. O quanto a galera investe em esportes lá é fenomenal. Aí tem as meninas de shortinho dando pirueta lá, que são as cheerleaders, as líderes de torcida. Tem bolsa de 100% para as dançarinas ou acrobatas que fazem parte. Daí tem um mascote, que geralmente é o cara mais engraçadão da turma lá, veste a roupa e fica zoando a galera. Daí tem os jogadores bombadão, que é o mais popular da sala. Muito filme americano. Essa parte aí é igualzinho o filme americano. Todos os estereótipos são muito semelhantes. Eu me empolgo, né, falando de universidade fora, porque me lembra da minha época que eu fiz a parte da minha faculdade lá, lembra da época de Harvard, MIT, Stanford, Oxford, putz, preciso arrumar um motivo pra voltar pra fora. Sétimo ponto, e esse daqui pra mim é o mais interessante de todos eles. Brasil, como você é avaliado dentro da sua sala de aula? Prova. Módulo 1, módulo 2, primeiro trimestre, segundo trimestre, foi bem, plá, só nota. Foda-se o resto. Certo? Lá fora é muito doido, cara. Quando a gente pega Estados Unidos, por exemplo, às vezes a prova não é nem 30% da sua nota. Muitas vezes a prova é metade, é menos da metade do que você precisa do 0 a 10 para passar. Isso é muito maluco, cara. Vai ter 3 pontos de prova, 2 pontos de um projeto prático que você precisa fazer com aquilo que você aprendeu e apresentar para a turma. Aí vai ter 1 ponto só de presença, só de você participar das aulas assim. Você ganha 1 ponto. E aí cada falta que você tem, o professor vai diminuindo, 0,9, 0,8, 0,5. É muito interessante isso daí. Aí vai ter mais 2 a 3 pontos só de participação. Esse negócio no Brasil, imagina, ia dar uma zona. Porque muitos professores no Brasil, principalmente de universidade pública, a galerinha um pouco mais velha assim, os caras acham que é Deus no céu e eles na terra. Eles têm que falar, todo mundo só abaixa a cabeça, assim, Senhor, vossa autoridade, senhoria soberana suprema. O cara não vai dar aula. Depois ele dá matéria que não ensinou na prova, e o cara xinga os alunos, gosta de reprovar. Cara, lá fora é diferente. Lá fora, aluno não pode ser passivo. Eles querem ver que você está aprendendo. Então o professor pergunta, quanto é 1 mais 1? É 2, querido professor. Tem até brincadeira, por exemplo, no filme do Harry Potter. Tinha a Hermione, que sempre tirava notas boas por participação. To Miss Hermione Granger, 50 points. Igualzinho. Idêntico nas universidades fora. E é uma nota alta, 2 a 3 pontos de 10 é muita nota de participação. Eu acho muito foda assim como eles valorizam o ser humano e eles valorizam o aprendizado e não a decoreba. Eles valorizam o seu conhecimento e como você consegue utilizar esse conhecimento de maneiras práticas na vida real. Tem um conceito que eu aprendi com um professor lá que é o conceito de grudar. O objetivo dele era, mano, eu tô ensinando aqui porque esse conhecimento tá aqui, eu quero pegar ele e eu quero que grude em vocês. Se grudou e você daqui a 10 anos consegue utilizar isso de N maneiras, tô feliz. Se você só decorou para uma prova e esqueceu, fui um péssimo professor. Se eu te falei e não conseguiu grudar, fui um péssimo professor. Cara, é incrível assim a maneira como a galera
vê e se importa com a aprendizagem do aluno. É algo que, sinceramente, eu já visitei e trabalhei em diversas universidades, já vi modelo de ensino brasileiro, já me envolvi com órgãos de educação no Brasil, até assistente de diretoria para estar por dentro, né, da parte burocrática das universidades. Eu nunca vi algo do tipo no Brasil. No Brasil a galera só quer saber de nota no MEC, aprovados em tal coisa, para depois pintar a cara do aluno e falar minha faculdade, minha escola é foda. É tudo sobre publicidade e marketing, quase nada de aluno, sucesso e seu desenvolvimento, sabe? Isso é algo que até me emociona assim, mas que a gente vê fora, sabe? Parece algo de outro mundo, mas é simplesmente o básico que eles fazem, e no Brasil em 99,3% das instituições de ensino superior não passa nem próximo disso. Oitavo ponto, esse daqui é foda e tem que ficar ligado, hein? Lá a galera é muito certinha, colou na prova, expulso. Acabou, já era, perdeu bolsa. Conquistei bolsa de 3 milhões de reais em Harvard. Colou? Nós não queremos falta de caráter, valores acima de tudo. Galera, é foda. Pra quem é brasileiro e tá meio que acostumado com aquela borrachinha, com os truques, boné, garrafa d'água, escritos negócios, esquece esses negócios aí, mano. Vai ter que fazer. E dentro de sala de aula, o professor ele sempre vem com a expectativa de que você construa os ossos em casa para que ele construa a musculatura em sala de aula. Eu explico. Isso é muito bem claro, sabe? Porque o problema é que às vezes não tá claro pra gente o que é esperado de nós, como a gente vai ser avaliado, qual é o método de avaliação ou de ensino do professor. Lá eles são muito claros. O básico, para você construir o esqueleto do seu aprendizado, você vai estudar em casa. Então, nesse mês, na aula 1, 2, 3 e 4 desse mês, você vai aprender na aula 1 isso, na aula 2 isso, na aula 3 isso, na aula 4 isso. Portanto, ó, antes da aula 1, lê essas 10 páginas desse livro, antes da aula 2, lê essa apostila, antes da aula 3, lê esse documentário, antes da aula 4, faz esse projeto. Quando chega na aula, você já tem o esqueleto pronto, você não sabe profundamente o assunto, você sabe que é só um ETzinho orelhudo verde, mas dentro da sala de aula, com o conteúdo básico, que é o esqueleto, o seu professor vai construindo em cima. Essa orelha aqui tem poderes ultrassônicos que consegue ouvir através de tal, porque os olhos, ele vai construindo, cara, e aí você tem uma metodologia de ensino que não é perfeita, mas ela é muito mais imersiva, ela é muito mais interessante, e a aula vira uma discussão em que o professor, ele é de fato um mentor que te guia através das linhas de conhecimento e não simplesmente taca-lhe pau sobre coisas que você precisa decorar. Ele vai meio que te induzindo a viajar para essa jornada e mergulhar profundamente nesse oceano de conhecimento e aprendizagem e não simplesmente decorar formato de gotas de conhecimento, que é muito próximo do modelo brasileiro que a gente está acostumado. Então, uma outra pegada. E última curiosidade número 9, é que você tem que ficar ligado com as mudanças climáticas. Não estou falando aqui de aquecimento global, não é esse tipo de mudança climática. É que lá fora, Canadá, Estados Unidos, todos os países da Europa, China, Japão, Coreia, esses países eles têm as estações do ano muito bem separadinhas. Então, o verão espere 40 graus. Espere aquele verão nível Dubai, às vezes 50 graus de sensação térmica. E no inverno espere exatamente o contrário. Quanto mais ao norte do mundo você vai, mais neve vai ter. Aí se você fica ali na região meio da Flórida ali, aí nem tem neve. É um friozinho tipo 15 graus, 5 graus, às vezes 0 graus. Mas vai lá para Harvard, região de Massachusetts. Eu já cheguei a pegar menos 43 graus de sensação térmica. 15 minutos fora congelava as pontas do seu corpo, pontas do dedo, pontas da orelha. Tem que ficar ligado, tem que tomar cuidado, são mudanças. Curiosidade, por isso as universidades têm túneis e elas têm geralmente departamentos que se interligam. Então você sai da biblioteca que interliga com as salas, que interliga com o restaurante, que interliga com os dormitórios. Então você consegue fazer todo o trajeto ou por baixo do campus ou com essa interligação feita pela própria universidade de maneira estratégica para que você no calor tenha sempre um ar-condicionado e no inverno consiga ir para as aulas mesmo com nevascas ou mesmo com muita neve. Mas obviamente que quando tá muito foda o tempo, eles entendem que nem todos os alunos moram dentro do campus, nem todo mundo às vezes consegue chegar dentro do campus, né? Imagine uma tempestade de neve, pô, daí não faz sentido. E agora me conta qual dessas 9 curiosidades você achou a mais doida, a mais interessante, a mais incrível, a mais icônica. Tô curioso para saber, vou ler cada um dos comentários de vocês. Se você ainda não curtiu, curte, se inscreve
inscreve e compartilha para quem tem aquele sonho de ir para fora, começar a se preparar e até mesmo a imaginar esse mundo lindo que é estudar nas melhores universidades do mundo. Acredite, vale a pena a preparação. Tamo junto, Sensei ama vocês e deseja todo sucesso para ti. Bora!